Olá, começando aí mais uma live do Cabiria. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje a nossa convidada é a Maeve Jenkins. Maeve já deve estar aparecendo por aí, é bom, já vai dando um tempinho para todo mundo começar a chegar. Deixa eu abrir aqui até a bio incompleta, obviamente, da Maeve. Esperar mais um pouquinho. Vou chamar aqui quem tiver online. Chame os amigos, as amigas. Vai ser muito bom escutar a Maeve. Ela participou do Cabiria Festival no passado, com uma fala muito rica sobre o trabalho de atriz e sobre representação da mulher, enfim, é um pouco a inspiração para essa conversa de hoje também, sabe? Ah, alguém falando que tem aula de francês e vai perder. Deixa eu avisar a Maeve que eu já estou por aqui. Chamem a Grace. Sim, a gente vai deixar postada, sempre fica. É só procurar ali no nosso IGTV ou pela prévia que fica no feed, tá? Quem mais? Ó, o canal Curta tá aqui. Vânia, Thaís, Fernandes. Quem mais? Maeve chegou. Vamos convidar Maeve. Cadê? Foi. Opa! Deu um errinho aqui, Maeve. Vamos ver, vou tentar de novo. Qualquer coisa, eu peço para você... vamos ver se agora vai. Agora vai. Oi! E Tudo bom, aí, Maeve? tudo Que bem, Marília? delícia! Deu certo a Pois nossa é. conversa. Sim. Estou muito feliz. Obrigada Eu pelo convite mais uma vez, Marília. Você sabe que eu sou muito fã sua e do festival e da Vânia. Vou falar aqui um pouco para quem não sei, porque imagino que segue, que está acompanhando a live, tanto os meus seguidores quanto os do Cabiria. Então, para quem não conhece o Cabiria Festival é um festival com foco no protagonismo feminino, então com mulheres como protagonistas ou mulheres contando histórias de outras mulheres, enfim, mulheres escrevendo, mulheres dirigindo, mulheres produzindo. Então é uma iniciativa pioneira e tão importante assim para o nosso cinema, cada vez mais. Então, sou muito fã de vocês, quero só esse parêntese, obrigada. Ai, obrigada, Maeve. Eu não esqueço o dia que a gente se conheceu, foi numa pré-estreia, eu acho, do Boi Neon. Eu fui Foi. conversar com você depois da sessão e você super empolgada. Falei, gente, essa pessoa nem me conhece e já tá nessa empolgação toda. Que coisa maravilhosa. Eu posso ser uma maluca e ela já Foi. tá super comprando. Bom, malucas se reconhecem, né, Maria? Foi Pois é, a. acho que é por Eu acho aí. que foi a estreia do Boi Neon no Festival do Rio, Foi, hein? 2015. E aí foi Foi, logo foi. depois do debate no Cine e Odeon. E aí você veio Isso, falar foi isso comigo. Aí mesmo. quando você falou um festival, não sei o quê, para mulheres roteiristas, nananã, eu falei, meu Deus! Onde é que você estava que eu não te conhecia? Ah, é muito bom quando esses encontros acontecem, né? Eu vou só fazer aqui a formalidade de te apresentar, apesar que, né, Claro. uma super mini apresentação, e você vai falar aqui com a gente sobre sua carreira e essas personagens todas. Mas para quem. Opa, pegar o computador aqui, minha colinha. Para quem tá chegando aí, eu vou até colocar daqui a pouco um comentário fixo para
para todo mundo que chegar sem saber o que quer, entender o que a gente está aqui fazendo. Ai, Bibi, Bianca Joy, a A Bianca, Bárbara, Ana muitos, Paula, tem um monte de gente legal já. muita gente, é. E chame os amigos aí, gente, as amigas, para aproveitar essa conversa. Gente, ó, Maeve, atriz de cinema e TV, com trabalho reconhecido pelo público e crítica, acumulou trabalhos premiados com diretores consagrados, como Carlos Rauschenbach, Kleber Mendonça, Renata Pinheiro, Gabriel Mascaro, Gabriela Amaral Almeida e Walter Salles. Apenas essa galerinha. E tem uma carreira muito legal de curtas, assim, e a gente, né, às vezes não tem muita oportunidade de falar de curtas, então no meio dessa conversa eu vou puxar um pouco para você me contar um pouco dessas personagens de curtas também, tá bom? Tá, Bom, nossa, deixa. amo, eu sou apaixonada por curtas, Marília, assim, até gostaria de fazer mais. E é engraçado porque a gente pode falar mais sobre isso depois, mas assim, depois que você começa a fazer muito longa, ou as pioras, quando você começa a fazer TV, as pessoas começam a achar que você não vai mais querer fazer curta. E isso é um grande equívoco, né? Enfim, todo mundo Intimida, perde. talvez, né? Eu acho que intimida, as pessoas ficam achando que seu cachê é muito grande, ou sei lá o quê, que você vai querer um trailer com sei lá quem, enfim, não sei. Mas é muito nítido. Depois que comecei a fazer TV, os convites para curta-metragem diminuíram bastante. Fica a dica aí, gente. Pois é, eu já tô aqui, passando aqui meu arquivo mental de histórias. Ai, tem tanto curta contemporânea que eu vejo, falo, nossa, que incrível, eu queria estar junto. Ah, bom, você vai ver que depois dessa nossa conversa aqui as coisas vão começar a mudar. Oxalá. Eu vou só colocar aqui esse comentário fixo. Pronto, aí eu paro de me distrair. Pronto, é quem chegar já sabe o que É é o nosso difícil tema isso, de né? Que hoje. a gente fica com o olhinho. Gente, eu tô achando, eu tô me escolarizando nessa coisa de live. Eu não sou, assim, alfabetizada nisso. E é muito maluco, você fica vendo esses... É meio esquizofrênico, assim. Mas, enfim, vamos lá. Mas então, Maé, vamos começar essa nossa conversa. Aqui no Cabir é tudo bem informal. Que bom. Eu caí nesse lugar aí de paraquedas, de mediar, meio que entrevistar, enfim, meio que conversar mesmo. Aham, que bom. Então, Tô tomando, fiz um cafezinho pra gente tomar junto. ai, que delícia. Aí eu queria, assim, enfim, escutar do início, assim, se você pudesse contar, né, de várias personagens que você já viveu no audiovisual. Se você pode começar falando de uma que tenha te marcado mais no início da sua carreira. Ai, assim, é difícil falar uma que tenha me marcado, porque eu sem demagogia nenhuma, assim. É difícil falar que não me marcou, na verdade. Eu posso falar que não... Eu acho que eu tive uma sorte também, sempre, de encontrar parceiros muito legais pela frente. Assim, acho que um pouco de sorte, mas também um pouco dos meus critérios. Eu tento me aproximar de pessoas que me interessam também, dialogar com elas. Isso acaba atraindo também convites, né? Mas assim, sejam filmes que fizeram mais ou menos sucesso, eu valorizo muito o processo que eu tive, as coisas que eu aprendi com esses filmes, né? Então, assim, e com esses personagens, né? Com esses filmes, com essas narrativas, com esses parceiros de trabalho e também com esses personagens, assim. Então, é difícil falar uma que tenha me marcado, assim. Mas eu acho que pode ser interessante falar da minha primeiríssima experiência, né? Que, assim, eu era estudante de teatro. Na verdade, uma coisa que eu falei pouco em entrevista, assim, que eu acabo falando da minha primeira personagem, que foi com Carlão Rauschenbach. Então, eu vou falar um pouquinho antes da minha primeira experiência no cinema, que não foi com uma personagem, mas foi com uma função de dublê. Que foi com uma tentativa de ter uma personagem e uma... Inclusive, isso pode ser interessante. Não sei se a gente tem aí estudantes de atuação, enfim, aspirantes a ator e atriz, mas esse ofício é tão cheio de nãos, né? Eu sempre fico pensando, assim, que a vida é muito difícil para todo mundo, assim, quer dizer, para uns mais, outros menos, por várias razões, enfim, né? Que a gente... Não é o caso aqui desenvolver, mas a vida do ator
é muito mais frequentemente permeada de recusas, né, de rejeição, de frustração, do que de aceitação, pelo menos até um momento da sua carreira, assim. E aí eu acho que é legal falar sobre essa primeira experiência, que eu era estudante, estava me formando em comunicação em Belém do Pará, que é onde eu morava. Eu já queria estudar teatro, e lá em Belém não tinha nenhum curso de teatro que eu tivesse vontade de fazer e tal. Enfim, já tinha determinado que eu ia estudar teatro em São Paulo. Mas foi um ano muito especial em Belém, onde tiveram vários editais da prefeitura de fomento ao audiovisual paraense. Então tem toda uma leva de curtas-metragens dessa fase, que é ali anos 90, no início, assim, 99, 2000, inclusive Jorane Castro, que é nossa, enfim, né, nossa colega e realizadora paraense, tem um curta Mulheres Choradeiras, que é justamente desse período. E nessa época também Fernando Sektovic, que é um realizador paraense, estava começando a produção dele do Dias, que é um curta-metragem. E lá fui eu, né? Eu tinha teste para personagem protagonista. Lá fui eu tentar a personagem protagonista. Fiz o teste, não rolou. E aí ele chamou uma outra atriz, tal, e ela era meio lourinha, assim. E aí não rolou, mas eu estava muito assim, eu estava no final do meu curso de comunicação, um pouco antes de ir para São Paulo estudar, e eu falei, cara, eu quero estar perto de um set, eu quero estar junto de algum jeito. E eu fui falar com a produtora executiva do curta, a Márcia, em Belém. E aí eu falei, eu quero estar junto, eu quero... E ela falou, tá bom, quer ser estagiária de produção? Eu falei, quero. Aí eu fui ser estagiária de produção. Aí eu tava lá sendo estagiária de produção, feliz da vida, tal, nananana. Num dia, no set já, tinha uma sequência que a Tati, que era atriz, ela precisava fazer era uma cena de ação, era onde o personagem dela estava num carro e tinha um quase choque com um caminhão, assim, numa avenida importante de Belém. E ela não se sentia segura para fazer, porque tinha que dar meio que um cavalo de pau, assim, com o carro. E eu, na minha adolescência, transgressora de Belém, eu fui ensinada a dar cavalo de pau. A gente aprendia a fazer isso. Belém tem uma coisa um pouco estranha, que assim, é comum em algumas praias lá, entrar carro, que é uma coisa que, na verdade, é bem bizarro, assim, né? Hoje em dia eu acho muito absurdo, mas na minha adolescência era aquilo. Então eu aprendi a dar cavalo de pau na praia. E aí eu falei, não, eu faço. Aí você faz? Eu falei, não, então tá, a estagiária de produção aqui vai fazer. E aí então, minha primeira experiência, eu me senti, para mim foi muito importante, me marcou muito, então eu preciso falar disso, que o meu início no cinema foi, na verdade, como dublê da Tati. E aí pintaram meu cabelo um pouco, botaram uma tinta lá na hora para ficar meio lourinha e tal, porque ela era meio lourinha. E aí foi isso, então esse foi o início. Depois eu fui para São Paulo estudar teatro, em 2000. E minha primeira experiência foi já em 2004 com o Carlão. Eu era estudante de teatro na Escola de Arte Dramática da USP. E a Sara Silveira, a gente se conheceu e ela me chamou para fazer um teste com o Carlão, enfim. Rolou, super rolou. E eu fiz essa personagem que é a Lídia, que é uma professora da periferia de São Paulo. E então... foi muito especial, assim, por vários motivos. O Carlão, que eu considero meu pai, né, no cinema, que é uma figura super afetuosa, né? E eu acho que ele também foi uma transição importante para mim, como atriz, de entendimento desses códigos, assim, né? Eu vinha de um período de estudo muito do teatro, eu estava na Escola de Arte Dramática da USP, que é essencialmente voltada para o intérprete de teatro. E tinha pouca experiência, ou quase nenhuma, na verdade, com o vídeo. Então tinha essa coisa de ator de teatro que tem que regular o volume. Você ia falar? Eu te interrompi. Você ia falar cortando um pouco, Maeve. Peraí. Ah, é? Não, na verdade aqui cortou um pouco, mas agora voltou. Não sei pra então vocês tá. aí, quem tá assistindo.
E aí tinha uma coisa de regular os códigos, né? Assim, o volume de voz, a posição do corpo, o entendimento de que você não está atuando para um público, porque eu lembro muito de atuar para as pessoas presentes no set, de regular a minha interpretação para a reação de quem estava ali no set. Então, a minha projeção de voz estava voltada para isso, meu corpo estava voltado para isso. E dos colegas, eu lembro muito da Gabi, que era técnica de som, vi me falar assim, eu devia ficar berrando, né, com aquele microfone, imagina, projetando minha voz, atriz de teatro. Aí eu lembro muito dela vir falar, Maeve, você pode falar um pouquinho mais baixo? Tá bom. E aí essas coisas, assim, E aí eu lembro da nossa estreia no Festival de Brasília com o Carlão, que foi super assustador, né? Porque eu vinha do teatro, e cinema tem essa coisa de você entregar sua atuação, sua experiência no set, sua construção no set, para uma montagem. Aí você distancia disso por um ano e pouco, e de repente você vê o que fizeram da sua construção. Assim, você perde o controle total. Assim, isso foi uma das experiências mais próximas do pânico que eu tive até aquele momento. Assim, eu lembro de sentar na cadeirinha assim para começar o filme no Festival de Brasília, eu falar: meu Deus, eu quero ir no banheiro, tá me dando dor de barriga. Essa coisa de você não tem poder sobre a sua criação, né? Você não tem poder nenhum. Porque tá o tempo todo em transformação, a direção tá transformando, depois chega na edição, pode mudar tudo de novo. Eu fico imaginando, deve ser muito assustador mesmo, e sempre. Não imagino que seja possível acostumar com isso. Ou você Não já é. acostumou? Não, de jeito nenhum. Não, eu acho que tem assim, alguns entendimentos que são assim, de ficar muito claro cada vez mais como é importante eu ter uma relação de confiança com esse diretor. Né? É o olhar dessa figura que vai me salvar, ou que vai. Uhum. Enfim, nada está garantido, na verdade. Acho que o primeiro princípio é esse também, né, Marília? De entender que é sempre uma tomada de risco, que a gente está indo mergulhar junto em alguma coisa que nenhum de nós sabe ao certo o que vai se tornar. Assim. Então, uma relação de confiança que eu preciso ter no olhar daquela figura que está dirigindo, né? Daquele parceiro que está, enfim, me dando um feedback ali que eu não sou capaz, né? Enfim, como intérprete, você, com muita frequência, por mais experiência que você tenha, você imagina que está fazendo uma coisa, com frequência você está dando um outro código, enfim, é natural que seja assim, né? E, então, cada vez foi ficando mais claro, assim, acostumar não, mas assim, você e por isso, para mim, é tão importante também saber com quem eu escolho contar essas histórias, né? Para saber se, assim, porque às vezes eu sinto que eu não consigo, que a gente não tem muito vocabulário em comum e não tem muito juízo de valor. Às vezes eu sinto que eu não tenho muito onde contribuir, assim, ou, né? E às vezes sim, então, né? Ou às vezes. Mas enfim, é essencialmente isso, você entender que, puxa, eu sinto que com essa pessoa aqui a gente pode se jogar no desconhecido juntos, a gente pode tomar esse risco juntos, assim, né? E para mim é muito importante sentir que um diretor ou uma diretora também corre esse risco claramente junto comigo, assim, se revela, sabe? Se expõe, claro, guardadas as devidas proporções e, né, de acordo com cada função, mas assim, sentir que é óbvio assim, que cada diretor tem um estilo diferente, uma maneira diferente de se colocar no mundo, de se colocar diante do outro, mas eu sempre acho que eu consigo dar mais quando essa diretora ou diretor me dá também, sabe? Assim, quando essa pessoa, esse parceiro, essa parceira se coloca em risco também diante de mim, assim, sabe? Porque também acontece muito de você colocar
às vezes o ator, talvez até quando você começa a ter um nome mais forte, assim, de você colocar o ator num lugar ou que não precisa ser dirigido, ou que você se defende dele porque você acha que ele tem opinião demais. E, enfim, uma porção de coisas e tudo bem, assim, tudo isso é parte dos ruídos de comunicação humana, assim, né? Mas eu acho sempre que as possibilidades de a gente criar alguma coisa interessante juntos, assim, se dá quando a gente consegue se olhar de igual, assim, sabe? Nem abaixo, nem acima. E você consegue perceber, assim, eu do outro lado aqui, tenho vários amigos, amigas, conhecidos, enfim, gente que faz cinema e que claramente toma o partido da câmera em detrimento do ator. E eu não sei, você já percebeu isso? Já te aconteceu? É muito óbvio, claro, visível quando tem um diretor, uma diretora que está ali mais com as questões estéticas de enquadramento e fotografia e o elenco fica meio assim, se vira e... Super. Ai, super, Marília. A verdade é que, sim, o Brasil tem pouca tradição de diretores afinados com a dinâmica do ator. Assim, isso é muito claro para mim, assim, né? A técnica de interpretação que eu mais me identifico, que é a técnica de Sanford Meisner, que é enfim, um estadunidense e tudo, mas ele, por exemplo, o Meisner, quando ele treina, quando ele fala sobre atuação, quando ele dá aula de atuação, ele dá para uma turma onde ele mistura atores, roteiristas e diretores, por exemplo, né? Então ele fala muito da importância de um diretor entender os processos de um ator. Um roteirista também, né? Mas assim, o diretor, essa figura que vai ficar ali de cara com esse capital humano, assim, né? Como é importante ele entender a dinâmica do ator, assim. Eu sinto que, assim, se você olhar até a grade curricular, às vezes me dá impressão, né? Eu nunca cursei cinema, até gostaria de ter cursado, mas eu nunca cursei cinema. Mas, assim, a sensação que me dá é que a grade curricular também carece muito disso, né? Assim, de um olhar ainda mais interessado, por exemplo, nesse material humano, né? Que é o ator, assim. Agora, o que para mim é o pulo do gato é que tem diretor que não entende da dinâmica do ator, mas fala sobre isso. Assim, fala claramente. O Kleber, por exemplo, eu sempre falo isso, eu adoro falar isso, porque o Kleber Mendonça Filho é um diretor muito respeitado e ele é um diretor, por exemplo, que ele fala abertamente, fala, puxa, já falou várias vezes para mim, eu não entendo muito como funciona. E cada vez, na verdade, cada vez mais ele tem entendido o funcionamento do ator, né? Mas desde o primeiro trabalho que a gente fez junto, ele falava claramente, assim, não entendo como vocês funcionam. Mas acho que quando você admite isso, como diretor, como essa figura central, quando você não tem medo dessa fragilidade, assim, eu sei que é complexo também falar disso, porque essa figura do diretor também é super delicada, né? Assim, como é que você, nessa figura que coordena, como é que você demonstra fragilidade, por exemplo, sendo uma diretora, né? Numa sociedade tão machista. Então é super complicado isso. Eu já vivi, por exemplo, experiências de diretoras que se tornaram, inclusive, amigas depois, assim, inclusive não só no cinema, na TV também, que eram figuras incríveis e considero uma força. Né? Eu considero uma força enorme, na verdade, assim, né? A coragem de você dizer, não sei, não estou certo, não entendo disso. Quando você está nessa figura central, né, na berlinda, que é a figura do diretor, onde todo mundo espera que você saiba de tudo. E quando você admitir que você não sabe de algo, pode talvez te colocar numa posição que te fragiliza diante da tua equipe, assim. E eu lembro muito de uma parceira de trabalho, uma diretora tal, que teve muito problema com isso, né? Porque onde eu enxergava nessa ausência da certeza uma porosidade, né? Uma abertura, assim, a dúvida também é uma abertura para um novo, para o que a gente, para tudo, né? Para qualquer coisa que pode ser, inclusive,
muito mais interessante do que qualquer coisa que a gente tem imaginado. Então, onde eu às vezes enxergava nessa ausência de certeza uma porosidade, um colega pode enxergar insegurança. Ela não sabe o que ela quer, então isso é delicado, assim, né? Então, eu estou fazendo essa pausa, porque, inclusive, eu acho importante, porque a gente está aqui no perfil com o Cabiria, que fala de protagonismo feminino, tanto na frente das telas como atrás delas, então tem essa complexidade. Mas voltando para a figura da direção, de uma maneira geral, independente de gênero, eu particularmente acho muito bonito quando essa figura da direção me diz, olha, eu não sei, mas ela parte desse princípio. Para mim, o mais complicado é essa figura da direção me subestimar, né? Subestimar a minha inteligência e subestimar a minha capacidade de contribuir também. Então, assim, você não entende como é a dinâmica do ator, mas essa figura sabe mais ou menos que atmosfera ela quer dessa cena, o que ela espera dessa personagem. Ela tem referências, enfim, e aí a gente começa um diálogo de igual para igual. E aí esse diálogo vai se alimentando mutuamente. Então, assim, eu sinto que o Kleber, quando ele, nem sei se ele poderia afirmar isso hoje em dia, depois de 3 longas, mas no Som ao Redor, que era a primeira ficção dele de longa-metragem com atores profissionais, ele falava isso com frequência. Já senti no Aquários ele super mais maduro, mas sempre lançando mão da figura do preparador de elenco, por exemplo, né? Então ele dizia, sim, eu preciso desse profissional do meu lado, e eu acho bonito também, assim, o profissional do preparador de elenco também é um personagem dentro do set, controversa muitas vezes, né? Tem gente, né? Não sei como você, inclusive, Marília, como realizadora, como você sente isso, porque tem diretores e diretoras que não abrem mão, assim, dessa relação direta com o ator. Que eu amo atores, eu amo, amo. Então eu ficaria assim, com ciúmes, eu ia ficar com ciúmes. Muita gente diz isso. Mas também tem uma compreensão errada do que é a figura do preparador, né? Eu acho. Que eu acompanhei o processo do Praça Paris, da Lúcia Murat, e foi tão bonito e interessante ver a forma como foi sendo como essas duas, né, as duas protagonistas foram surgindo ali nos ensaios com a Amanda e a participação foi a Amanda da Gabriel? Foi a Amanda Gabriel que preparou Foi. Que Então, assim, foi muito, muito. Eu nunca tinha tido a oportunidade de acompanhar de perto, eu estava fazendo assistência de direção, então eu fiquei mais próxima desse momento ali. E eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito, assim, eu era bem preconceituosa com o preparador. Com o preparador? Da figura do preparador. Mas a Amanda, observar a Amanda trabalhar mudou isso para mim, assim, essa minha percepção. Realmente pode ser um processo muito respeitoso, né? E eu tinha uma impressão que era um processo sempre violento. As experiências, enfim, os relatos que eu já tinha escutado até então eram de experiências um tanto violentas. Isso me assustava um pouco. Isso é muito complicado, assim, porque acho difícil falar disso até, assim, vou falar super abertamente, porque eu não tenho problema nenhum de falar disso, assim, eu trabalhei com a Fátima, né, e eu sempre falo abertamente que, assim, não dá, nada é uma coisa só, né, eu admiro muito a Fátima, eu acho ela inteligentíssima, acho que ela tem um talento enorme para fazer um raio-x, que é muito importante, eu acho, para um preparador, assim, ela vê o material humano, né, assim, esse sujeito, a sua subjetividade, assim, ela é uma bruxinha, assim, nesse sentido. Ela tem essa sensibilidade. Mas eu, infelizmente, acho, sim, que ela, na trajetória dela, e eu acho que, lendo o livro dela, até consegui entender mais ou menos o que levou ela para esse lugar, para essas crenças, né, assim, do uso da violência, do uso do que eu considero abuso moral, sim. Eu acho importante dar esses nomes, sabe, Marília? Assim, quando a gente fala disso, porque é um assunto muito delicado e que se fala pouco
justamente porque Fátima também é um grande nome, então acho que também se tem muito medo de falar disso. Mas nos bastidores a gente sabe que se fala assim, existe muito abuso, assim, né? E o ator, eu sempre gosto de falar disso, eu sonho que um dia, assim, um filme perfeito, não sei se é o filme que eu vou dirigir ou um filme que eu vou estar como atriz, eu não sei, mas meu sonho, assim, é bem hippie, na verdade, esse sonho, mas assim, sabe roda que você faz, assim, que cada um levanta a mão e fala? Mas assim, eu sinto falta de, mesmo num set de cinema, a gente entender melhor a função do outro. E, dito isso, como eu potencializo o meu parceiro de trabalho e como eu despotencializo meu parceiro de trabalho. Então, entender que se eu vou lá e mexo o refletor do lugar, eu estou atrapalhando o trabalho do fotógrafo. Né? E isso é muito claro para outros ofícios. Assim, se eu vou, sei lá, eu vim do teatro, então eu tinha mania de fazer minha contrarregragem própria. Né? Eu falava, gente, que absurdo ter alguém para fazer isso para mim. Eu venho do teatro, que a gente faz. Eu achava meio uma coisa, me sentia meio mimada demais. Aí eu entendi que era importante ter a função do contra-regra, e que se eu mexo lá sem a permissão dele, eu estou atrapalhando o trabalho dele, ok. Mas eu sinto que existe uma dificuldade muito grande de entender o material de trabalho do ator, porque é invisível. Tá aqui, né? São hologramas. Então eu fico brincando no site de que todas essas pessoas, essas 70 pessoas ao meu redor, são amigos invisíveis. Na verdade, eles são fruto da minha imaginação. E a única coisa que existe é o que está dentro do quadro. Então, e é um esforço muito grande você brincar com isso. E é muito frágil, né? E é você fazer assim para essa bolha espocar, né? Assim. Então, e aí, por que eu entrei nisso, gente? A gente tava falando da Fátima, né? Uhum. Nossa, me perdi, gente. Minha cara fazer isso. Acho que eu que puxei o assunto para a história de preparador de elenco, né? Acho que a gente já saiu do assunto já Não, faz um tempo, inclusive. não, mas ótimo. Mas a gente tá falando de atuação, né, Marília? No Tá tudo cinema. aí, tá tudo aí. Mas é que eu acho importante falar disso, assim. Eu tava falando disso hoje, assim, né? Ah, lembrei do fio. Lembrei do fio. Então, que eu acho isso, assim, é tão delicado esse material humano, o material de trabalho do ator, mas, e assim, ele às vezes é cheio de luz, e muito frequentemente, aliás, mais frequentemente, inclusive, eu acho, ele é feito de sombra. Né? Só que, assim, eu costumo dizer que eu abro porões desconhecidos para mim a cada novo trabalho, nada iluminados e cheios de mofo, e cheios de coisas, enfim, cheios de cadáveres, talvez, assim. E é muito violento, é um processo de dor, sem dúvida. E eu acho que isso é inerente ao trabalho do ator. Mas eu acho que só quem pode escolher entrar nesse porão cheio de cadáveres e sombras e mofos é o ator. Né? Eu acho que não dá para você chegar batendo, assim, arrombando a porta. Eu não acredito nessa via. E eu acho que algumas experiências, a sensação que eu tenho, assim, que algumas experiências profissionais da Fátima acabaram levando ela um pouco a essa crença, assim, né? Mas estou falando isso com o maior respeito, assim, mas também acho importante falar disso, porque eu sinto que isso é um tabu, sabe? E só para fechar, a coisa que você falou do preconceito com processo violento, né? Uhum. Então, eu acho que durante, né, sei lá, desde de Pichote, anos 70, o trabalho da Fátima também foi ficando muito grande, a Cidade de Deus e tal. Então, muita coisa assim. E aí tem uma tradição também dos próprios diretores mais autoritários, mais centralizadores, né? Que concentram, enfim, de ter uma relação muitas vezes também abusiva com o ator e tal. Então, mas eu acho que isso está cada vez sendo mais combatido e menos frequente, assim. E até essas próprias palavras, né? Isso de dar nomes, dar nomes ao que realmente acontece, né? Não tentar minimizar com o vocabulário, né? Abuso. E isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo ainda essa capacidade de identificar e nomear quando isso acontece, né? Eu acho, Marília, eu acho importante, assim. Eu lembro que quando eu acabei o filme, inclusive, porque é engraçado,
Porque é isso, eu tô falando isso, mas como eu disse, Fátima tem 1000 qualidades e é um ser humano muito bonito em várias. E eu lembro que no final do meu processo com ela no Boi Neon, eu falei, porque eu tive que, inclusive, fazer um estudo de personagem para entender também que isso é um pouco o trabalho do ator, né? Exercício de empatia, assim. Como é que eu compreendo por que essa pessoa foi levada a achar que ela precisa agir nesse lugar, né? Assim, enfim, qualquer estudo de personagem também você tem que, sem fazer juízo de valor, tentar entender por que essa pessoa pensa desse jeito, né? Por que ela está colocada nesse lugar aqui. E eu lembro que eu sentia muito afeto também pela Fátima e fiquei com muita vontade de propor para ela, puxa, vamos um dia trabalhar junto com todo esse conhecimento que você tem, mas sem o uso da violência, sabe? Assim, por que não pode ser num outro lugar, sabe? Assim, porque tá tudo ali, mas eu acho que a violência nasce muito, com frequência, de uma falta de confiança na potência da narrativa e na inteligência desse ator. Né? Então, eu já fiquei assustada várias vezes, assim, fugindo do tema da Fátima, inclusive, de perceber colegas, às vezes, diretores, falando, não, porque aí eu escolhi aquele ator, tá, nananana. Tá, mas por que você escolheu aquele ator? Ah, porque o ângulo do rosto dele, ele tinha um formato assim, assado, e um rosto que assim, e eu ficava assim, eu fiquei muito chocada, lembra? Quando eu comecei a entender essa lógica. Eu falei, gente, a pessoa escolhe pela... Né? Então, assim, mas e a subjetividade dessa pessoa? Né? Quão aberta ela tá para dialogar com a narrativa que você está propondo? Como é que ela dialoga com a estética que você está propondo? Então, assim, quando você não pensa nisso, você está objetificando o ator. Você está subestimando e você está jogando fora a inteligência dele e a capacidade que esse sujeito tem de colaborar com a tua história, cara. Assim, de potencializar a tua história, né? Assim, então, eu acho um desperdício. Isso acontece em relação a outras pessoas da equipe, né? Que eu acho que com o elenco talvez seja mais frequente, porque ele está ali num lugar quase de boneco a ser manipulado, né? Na cabeça de muitos diretores. Mas você vê isso acontecendo, diretores que têm uma dificuldade de... Cara, o cinema é uma arte coletiva. Uma das coisas mais maravilhosas do cinema, assim, que me encanta, é você pegar a colaboração de um aqui, outro ali, aqui. Aí vai formando aquela coisa que nem na sua cabeça você imaginou que poderia sair daquele... Isso é fascinante. E tem gente que tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de deixar as pessoas darem essa colaboração em todos os lugares, né? É uma pena, né? Eu acho que perde. Em todos os ofícios, assim, né? E eu até, assim, eu lembro de uma vez, acho que eu estava no ensaio do Amor, Plástico e Barulho, e eu estava saindo de um ensaio, com a Amanda Gabriel, inclusive, e quando a gente saiu da sala de ensaio, estava tendo uma reunião de decupagem, de roteiro, aí estava direção de arte, não sei quem, produção, papapá. E eu fiquei um tempo, assim, lá, assim, só escutando, assim. E aquilo foi fascinante pra mim, aquilo foi me dando 1000 ideias, assim, sabe? Eu falei, gente, por que vocês me chamaram pra essa reunião? Tudo bem, talvez eu esteja exagerando, mas assim, eu fiquei pensando, poxa, mas eu também sou parte da equipe, eu queria... Nossa, eu nunca tinha... Porque aí eu vi alguém de outra função falando uma coisa sobre o roteiro que eu fiquei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, claro, isso, nossa, isso abre 1000 janelinhas pra mim e tal... Mas, às vezes, eu não sei, eu me ressinto de a gente não entender melhor, assim, a função um do outro, assim, né? E acho que pro ator é especialmente sensível isso, porque o nosso material de trabalho é muito invisível, né? Então, é muito frágilzinho, assim. E, olha, já são... Gente, 3h40, falta 20 minutos. Passa muito rápido. É outra... Meu Deus! A gente, nossa, enfim, 1000 coisas para falar, não dá tempo. Eu queria só abrir aqui para as pessoas fazerem perguntas e participarem. E enquanto as pessoas vão perdendo a vergonha de fazer essas perguntas, que eu sei que sempre rola um momentinho assim, estou com vergonha de ser a primeira pessoa a perguntar, eu queria que você falasse um pouquinho de algo que a gente chegou a comentar quando a gente falou sobre fazer essa live com esse tema, que era... o que você aprendeu com essas mulheres, com essas personagens, como que elas, de certa forma,
contribuíram para você ter uma outra visão do seu trabalho como atriz e do lugar da mulher na sociedade em geral, né? Não só ali no set, mas no mundo. Então, se você puder falar um pouquinho disso, seria Ai, Marília, legal. nossa. Eu acho que todos os meus personagens, de alguma maneira, me dão essa chance, assim, né, eu acho um trabalho, assim, sem demagogia, assim, eu sei que é um clichê, talvez, mas, assim, é uma bênção nesse sentido, assim, eu me sinto com a chance cotidiana, ou, enfim, muito frequente de ter a chance de viver a vida de outras pessoas e de enxergar a vida de uma perspectiva que a minha existência não me permite enxergar, né? E seja ela por diferenças de classe, seja ela por diferenças, enfim, e eu cada vez mais me interesso pelos personagens mais diferentes da minha vida, né? Assim, mas eu acho que cada personagem que eu fiz, o momento mais importante para mim sempre quando eu tenho uma personagem nova pela frente, e é sempre algo muito assustador, né? Descobrir quem é essa pessoa. Eu começo um pouco fazendo pesquisa em torno da estética que esse diretor ou essa diretora está buscando, a flertar com algumas referências. Isso começa a me aproximar de algumas figuras que eu posso fazer associações com figuras que eu talvez tenha visto na minha vida e tal. E com frequência, mesmo quando eu não tenho a chance de entrevistar, porque assim, aí tem um momento que eu acho muito poderoso, que é quando eu parto para pesquisa de campo, assim, né, que é conhecer pessoas, assim, carne e osso, né, Marília, assim, e começar um pouco a sair da borda do papel e ir mais para carne, assim mesmo. Mas eu acho que o momento mais poderoso sempre é me dar conta dos meus preconceitos, né? Assim, eu sempre falo isso, assim, é comum eu falar isso, mas acho que isso é um lugar sempre doloroso, que me deixa sempre envergonhada. E ele acontece sempre. E eu tenho consciência que ele vai continuar acontecendo, que é, primeiro, ter uma ideia, né? Eu leio um roteiro e eu imediatamente faço uma ideia de quem é essa mulher. Né? Dependendo do lugar onde ela está colocada, seja socialmente, seja, sei lá, enfim, dentro do olhar desse diretor, eu já faço uma ideia, sei lá, em Boi Neon, por exemplo, eu imaginava essa personagem no início muito menos vaidosa e mais masculinizada do que a gente terminou construindo, né? Eu fui entender, pesquisando sobre caminhoneiras na vida real, quão femininas elas são, quão inteligentes elas são, quão vaidosas elas são, quão lúcidas do lugar que elas estão ocupando, do perigo do lugar que elas estão ocupando, elas são. Então, assim, tudo isso vai... E isso sempre me assusta, né? De falar, enfim, é uma vida desconhecida sobre o qual eu estou me debruçando, né? Então, eu tive uma fase, por exemplo, que eu fiquei muito pensando em representação feminina, e assim, tem uma questão, a gente sabe disso estatisticamente, né? Que ainda que a gente... a representação da mulher em termos de tempo de tela, de relevância nas narrativas, está muito distante de ser proporcional na vida, na narrativa ficcional, quanto ela é na vida, né? Assim, nós somos cercadas de mulheres interessantes e com histórias interessantes, e, enfim, que a gente pouco vê nas telas. Talvez a gente esteja começando a ver um pouco mais e tal. Mas, então, consciente disso, eu comecei a me preocupar muito em representar mulheres fortes, interessantes, não sei o que, nanana. E aí surge, por exemplo, uma personagem como a Domingas, né, da novela das 9, que era super fragilizada, que sofria violência doméstica, assim. Essa personagem, por exemplo, me ensinou muito.
E eu tinha mil preconceitos. Tinha preconceito com a linguagem televisiva, tinha preconceito com... Percebi que eu tinha preconceito. Me irritava a fragilidade dela. Por que que me irritava? Porque eu queria que ela fosse forte, porque eu queria que ela reagisse. E depois eu fui ver que é muito como as pessoas... É assim que essas mulheres são tratadas. As pessoas não têm muita paciência para a fragilidade delas, assim. Então... e depois, quando eu comecei a estudar a personagem, entrevistar mulheres, eu percebi, inclusive, que o texto estava pegando super leve, assim, né? E fui entendendo a complexidade disso, assim, né? E de como essas mulheres são levadas a esse estado de fragilidade, assim. Então, tudo isso me ensinou muito também, né? Assim, eu também não quero interpretar só mulheres fortes, não é sobre isso, né? Assim... Tem um texto de uma atriz americana, não sei se você chegou a ver, o título é esse: eu não quero interpretar mais uma protagonista forte. Você chegou a ler esse texto? É Eu muito li bom. recentemente, é maravilhoso, Que super é um pouco recomendo, sobre isso. gente. A gente podia depois colocar no comentário o link Sim, o para link. essa, né? Mas, Vamos fazer nossa, isso, sim. esse Esse texto é texto é maravilhoso. maravilhoso. Esse texto iluminou muita coisa para mim também, porque eu vinha numa obsessão assim de não, mulheres fortes, mulheres fortes, mulheres fortes. E a Domingos me ensinou tanto, assim, sabe? Eu, caramba, assim, e como a narrativa ficcional, ela nos ensina também, né, como esse espelho, né, que é a narrativa, que é o cinema, que é, enfim, a televisão, que, assim, que ajuda a gente a se ver, né, e mesmo a gente que está ali construindo essas narrativas, né, nos ajuda a entender a complexidade desses processos, né, porque é isso, assim, essa impaciência que depois eu senti na minha pele com espectadores vindo falar por que você não reage, por que não sei o quê. E eu pensava, nossa, que interessante. Foram as primeiras reações que eu tive lendo o roteiro da novela, né? E das pessoas depois irem entendendo como se constrói o apoio a essa figura e como ela vai sendo de novo imbuída de força com ajuda, né? Do entorno dela para poder reagir, né? Assim. Mas é isso, assim, eu acho que todas as personagens, para mim, são sempre... Claro, um personagem nunca tem um caminho só, né? O personagem é sempre feito de mil caminhos e por isso, se intérpretes diferentes forem fazer essa personagem, eles vão dar... Né, essa que é a magia, isso que é interessante também, né? De ser uma atriz ou outra atriz, né? Um ator ou outro ator. Mas, sem dúvida nenhuma, são sempre chances de eu me rever. Eu brinco que quando eu estou num processo de estudo de um personagem, eu vou colando coisinhas aqui que eu vou encontrando no processo de estudo, de ensaio, como os post-its, né? Que você vai... ela tem isso, ela tem isso, ela tem isso, ela tem esse tipo de pensamento, ela tem esses meios... Quando você está gravando, muito disso faz sentido, muito disso se dissolve e muita coisa fica. Muita coisa fica comigo. Né? Então, tem muita convergência, assim, então eu levo, acho que eu trago muitas dessas mulheres comigo, assim, elas me ensinam muito. Olha, as pessoas começaram a perguntar loucamente, é sempre assim, tá acabando, aí todo mundo toma coragem, mas vamos lá, vamos tentar responder algumas, pelo menos, olha. Luísa perguntou para você, Maeve, se você pode dar um conselho para novas realizadoras, estudantes de cinema, para trabalhar direção de atores. E vou emendar mais umas perguntas, tá? Só para a gente ficar mais fácil. Tá. Falando em mulher na tela, como avaliam a gordofobia, principalmente feminina, no audiovisual? Nossa, isso aqui dá para fazer uma live inteira sobre isso. Vou até anotar. Qual protagonista você queria interpretar e ainda não fez? E qual atriz te inspirou? Apenas isso, em 10 minutos. Gente, eu sou prolixa, gente. Por isso que eu não tenho Twitter. Eu sou muito prolixa. Bom, para as novas realizadoras, não sei, se interessem mais genuinamente pelo ofício do ator mesmo. Estudem atuação,
se coloca em risco. Eu acho lindo quando eu vejo diretores sem que, assim, que isso existe, né? Assim, como eu disse, a Suzana Amaral, nossa querida Suzana Amaral, que faleceu recentemente, ela, até onde eu sei, foi uma das pioneiras a trazer, por exemplo, essa técnica de sanformais, né, para o Brasil. E ela sempre falava disso, assim, que ela não acreditava nessa separação. Quando ela dava aula dessa técnica, quando ela não separava, né, o intérprete do diretor. Eles tinham que estar ali juntos, assim. Então, se coloca em risco, assim, o que eu diria para um realizador, o realizador ideal para mim é aquele que... Porque a gente se expõe muito, sabe, gente? Então, para mim, é muito bonito e muito inspirador quando um realizador se expõe para mim também. E se expor não é ficar pelado, não é nada disso, tá? Só para ficar claro, mas é se desnudar de autoridade, além do que, né? Se desnudar de, assim, se você não sabe, assim, mas pesquisar junto, não subestimar a inteligência dos seus parceiros de trabalho e se interessar pelo ofício dele, assim, acho que isso é um grande começo. A segunda pergunta Qual personagem você gostaria de interpretar que você não fez ainda e uma atriz que é referência para você? Nossa, atriz que é referência... Nossa. Poxa, uma só é sacanagem, né? Falar de uma só é sacanagem. Sacanagem. Acho que pode falar algumas aí. Assim, posso. Grace Passou, por exemplo, Grace Passou. Marcélia Cartacho, é bom falar, falei de Suzana Amaral, assim, A Hora da Estrela foi dos filmes que me fez primeiro falar, eu quero fazer isso, assim, né? Foi uma, talvez, a primeira personagem, olha, a personagem da Marcélia Cartacho e da Fernanda Torres no... Ai, meu Deus, aquele filme... Gente, só porque eu tô aqui na live eu não vou lembrar do nome, que a Fernanda Torres com o Santinho, que ela afogava o Santinho, gente. Enfim. Alguém ajuda a gente aí, joga nos comentários. Não, mas enfim, foram das primeiras vezes que eu vi, pra mim, mulheres reais, assim, na tela do cinema, que eu vi e falei, nossa... uma mulher de verdade, assim, e que isso com uma subjetividade rica, né, e não óbvia, mas nada banal, mas rica e assim. Então essas atrizes me inspiraram muito, assim, no exterior. Liv Ullmann, óbvio, os filmes do Bergman sempre me inspiraram muito. Que mais? Marvada Carne. O nome do Marvada filme. Carne, isso! Nossa, gente, eu falo sempre nesse nome desse filme. Deram a colinha aqui pra gente. Obrigada. Marvada Carne, gente. Fernanda Torres em Marvada Carne é incrível. Eu amo esse filme. Dines Fati, assim. Nossa, que mulher, que atriz. Também, muito inspiradora também, desde a minha infância. E olha, fazendo telenovela ainda, né? Incrível, super inspiradora. Que eu posso falar um monte, gente. Assim, quer passar para a próxima pergunta? Senão eu vou ficar falando das atrizes. Personagem que você gostaria de fazer, que você não fez ainda. Nossa, juro pra você, pra mim a personagem que eu quero fazer é exatamente a que eu não fiz ainda. É a que eu nem imagino, porque se eu falar qualquer coisa, eu vou estar falando de uma ideia pré-concebida, assim. Eu sempre fico pensando que em algum lugar nesse momento está sendo gestada, de alguma maneira, uma subjetividade feminina que eu posso dar corpo e que eu, nesse momento da minha vida, que a gente está falando disso, né? Voltando para o tema da live, que é o que eu aprendo, que é verdade, que assim, juro para você, a cada vez que eu faço, eu entendo que eu sei tão pouco. Eu acho que eu sempre me vejo diante da minha própria ignorância sobre a existência humana e sobre a existência
do que é ser mulher, assim, né? Assim, enquanto eu falo agora, eu não sei, me vem à mente tantas mulheres que eu entrevistei, não sei, quando eu fui fazer o filme do Walter Salles mesmo, o curta, né, que é com o roteiro da Gabriela Amaral, as mulheres que eu entrevistei ali em Mariana, que sobreviveram à tragédia criminosa, na verdade, ao crime do rompimento da barragem da Samarco. É indescritível, assim, é difícil falar assim, dos instantes que eu passei ao lado delas, do que eu vi no olhar delas, de como elas me deram acesso aos pensamentos, aos medos delas. Então, assim, tudo isso me ensinou tanto sobre o que é estar vivo, claro, sobre os privilégios que eu tenho, mas não somente sobre privilégios, né? Porque aí tem hora que não é sobre só privilégios, mas é sobre você existir num corpo, numa cidade, numa família, e não existir em outro, né? Assim, então, o que esses outros corpos, em outras cidades, em outras famílias, em outras classes sociais, me dão a chance de ver, né? Assim, é um trabalho que eu sempre acho que flerta muito com a física quântica, sabe? De você ter a chance de se transportar para uma outra existência. Então, eu sempre acho que a personagem que eu quero ainda muito fazer e que eu não fiz, ela está sendo parida. E eu não tenho nem ideia do que é ela, porque eu não tenho inteligência suficiente, ou experiência suficiente, ou maturidade suficiente para entender a potência dessa personagem que eu ainda estou por fazer, sabe? Eu acho do fundo do coração isso. Olha, faltou a pergunta sobre gordofobia. Eu quero colocar aqui rapidinho. Faltam 3 minutos. A gente vai conseguir. Nossa. Então, eu acho que é uma questão de representatividade de novo, né? Se a gente tivesse mais mulheres gordas também fazendo filmes e se colocando na tela de outras maneiras que não fossem esses estereótipos violentos que existem hoje, né? Pois é, seria isso diferente. É tanta coisa, né, Marília, que dá para falar sobre isso, porque aí dá para falar da sociedade da imagem, da sociedade de consumo que a gente vive, ou seja, e se a gente falar estatisticamente numa indústria que é dominada pelo olhar masculino, né, que é construída em cima do olhar masculino, essa imagem é feita para ser consumida, né, então ela é baseada num ideal masculino e não em corpos de verdade, né, assim, e é muito perverso, porque assim, a pressão que existe em cima das atrizes para que elas mantenham um peso ideal, né? E olha que assim, a tela é muito cruel, né? Porque assim, se você conhece uma atriz pessoalmente, ela tem uma aparência, digamos, ela parece ser magra de um jeito X, que quando ela vai para a tela ainda parece, né? Então você tem que secar ainda mais, porque na tela você engorda não sei quantos quilos, assim, né? Então, é um ideal perverso mesmo, cruel, né? Assim, então, você tem que viver o tempo todo entre um pragmatismo de entender, então tá, eu tenho consciência disso, eu tenho uma opinião sobre isso, eu vou lutar contra isso, não deixar que isso me consuma, né? Ao mesmo tempo entender, assim, pragmaticamente, que isso talvez tenha um custo, sabe? Dentro da indústria, né? Eu não corresponder a esse ideal, talvez tenha um custo, então eu vou bancar esse custo, mas eu vou fazer do jeito que eu acredito. Enfim, eu acho que é uma mistura disso tudo. Acho que dá pra gente falar muito sobre isso, como você disse. Dá pra fazer uma live inteira sobre isso, assim. Não, vou anotar seriamente pra gente abordar isso lá na frente. Maeve, falta 1 minuto. Eu queria te agradecer muito. Ai, também. Te agradecer muito. Amei. Não só essa live, sempre a força que você dá pro Cabiria. Lembrar o pessoal que está aí assistindo que as inscrições estão abertas, divulguem. A gente tem gratuidade para mulheres PCD, mulheres negras, indígenas, pessoas trans. Então divulguem para que mais pessoas possam
participar e quem sabe, né, a gente ter chance de ter outros olhares surgindo por aí. Sim, sim, escrevam, mulheres, contem suas histórias. Tem umas mulheres incríveis aqui que eu tô vendo, Ellen, Lu Oliveira, mulheres que escrevem incrivelmente bem, inclusive. Escrevam, mulheres, histórias para nós, inscrevam no Cabiria, divulguem o Cabiria. E obrigada, Marília, eu sou muito fã de vocês, já falei e repito. Muito fã, obrigada pelo que vocês fazem. Ó, um beijo grande. Um beijo grande. Tchau. Tchau.